Bendito seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. O tema que eu quero ministrar a você hoje é a sequência daquela voz profética que o Senhor tem ministrado ao nosso coração durante esses dias. Hoje eu quero falar sobre esse tema aqui, ó, batalhar com diligência. Você pode repetir? Diga, batalhar com diligência. Deus nos chama a batalharmos não de qualquer jeito, mas com diligência. O texto base está em Judas capítulo 1, só tem um capítulo mesmo, 1. O versículo de número 3, que nos chamou a atenção semana passada, diz assim, ó: amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que eu me senti obrigado. Olha como é que a soberania de Deus é forte, hein? Eu me senti obrigado a corresponder-me com vocês. Igreja é correspondido, irmãos. Veja, igreja é correlacionamento. Não existe igreja onde você serve a Deus sozinho. Igreja é correspondido, correlacionamentos. Ele disse, eu me senti obrigado a corresponder-me com vocês, exortando-vos. Olha a exortação que Deus vai te dar, hein? Exortando-vos a batalhardes. Exortando-vos a batalhardes. Você pode repetir isso? Diga, exortando-nos a batalharmos. Diga, exortando-nos a batalharmos. Eu não estou ouvindo você. Diga, exortando-nos a batalharmos diligentemente. Diligentemente. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Diligentemente. Deus está chamando para batalharmos. E batalharmos diligentemente. Pela fé. Que uma vez por todas já foi entregue. Já está contigo. Não joga fora. Não pisa. Não esquece dela. Ame-a. Cuide dela. Guarda no teu coração. Ela é o segredo da tua vitória. Nós vamos ministrar esta palavra antes de orarmos, tá bom? Você veio preparado para orar nessa noite? Você que está nos assistindo pela internet, hoje nós vamos orar. E a Bíblia diz que a oração que se fizer nesse lugar, Deus vai ouvir. A oração que você fizer no teu quarto, no teu trabalho, na tua sala, Deus já vai ouvir, hein? Amém? Pai de amor e querido, eis-nos aqui para ouvir a Tua palavra que Tu me deste nesta madrugada. Eram 2h36 da manhã. O Senhor me acordou e me deu esta palavra. E eu estou aqui para passar a Tua igreja, Pai. A igreja que se encontra aqui no templo e aquela que está online agora, que está no canal da internet, no canal da nossa igreja no YouTube. Que o Senhor possa falar agora aos nossos corações e ser a resposta para toda a nossa oração que fazemos no nosso dia a dia. Eu te agradeço por esta noite e oro, Pai, com a certeza da vitória no nome de Jesus. E a igreja que toma posse desta palavra, diga graças a Deus e amém. Meus amados irmãos, minha igreja querida, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu tenho falado com a igreja já há alguns dias, você tem estado conosco aqui nesses dias, tem ouvido. Inclusive pregamos semana passada no culto de oração, sobre o momento que nós estamos vivendo no nosso país, no nosso dia a dia, a nossa família, no nosso trabalho, questões que nós temos vivido, que Deus tem nos mostrado um mover e um momento de batalha. Estamos vivendo um momento de guerra. Mas não é uma guerra humana. Não estamos falando de uma guerra comum. Não estou te falando de Irã e Iraque. Não estou te falando de Síria e Israel. Estou te falando de uma guerra no mundo espiritual. O Senhor tem nos mostrado isso. E eu quero relembrar a igreja. Preste atenção no que eu vou te falar aqui, igreja. Nós estamos no momento de batalha. Ainda há alguns que não entenderam, mas vai entender. Vai entender, porque na batalha você não pode brincar.
Na batalha você tem que entender e de estar muito atento àquilo que o comandante direciona, porque o nosso comandante, a Bíblia diz que nunca perdeu uma batalha. Mas a gente não perde a batalha se nós ouvirmos a voz do nosso comandante. E semana passada o Senhor nos mostrou em Eclesiastes capítulo 3, versículo 8, desde o primeiro versículo ele diz que há um tempo de um propósito de Deus para todas as coisas. E hoje nós estamos vivendo um tempo de guerra. Tempo de guerrearmos, de batalharmos pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa felicidade, pelo nosso ministério, pela obra que o Senhor colocou em nossas mãos, por muitas das coisas que saíram de nós, que perdemos. Coisas que a gente esqueceu, coisas que a gente nem quer mais lembrar, eu acho que não tem mais jeito, deixou de batalhar por aquilo. E a gente tem entendido, irmãos, que a gente está numa batalha. Mas não é uma batalha comum, porque se você e eu não soubermos contra quem estamos batalhando, e se eu e você não soubermos a arma, qual a arma certa nesta batalha, contra quem estamos batalhando e qual a arma correta para se batalhar nesta batalha, nós vamos ficar... Eu estava nesta manhã lembrando do apóstolo Paulo, quando ele diz à igreja dos Coríntios, ele diz assim no capítulo 9, versículo 26, na sua primeira carta, ele diz: eu corro, eu também corro, diz Paulo, eu também não estou parado, estou atento, eu não estou aqui procrastinando, eu tenho batalhado também, mas não sem meta. Eu não estou aqui sem um fundamento, sem um propósito, sem um direcionamento, não. Eu tenho uma meta. Eu não estou aqui com a mente, será, o que está acontecendo? Ó dia, ó céus, não. Eu sei o que está acontecendo, eu tenho um projeto na minha mão, um projeto de vitória, eu sei que vou batalhar e sei que vou vencer. Eu corro não sem meta, luto, mas não luto desferindo golpes ao vento, ao ar, ao nada. Oh, o inimigo está furioso, isso aí a gente já sabe. Ah, porque, amados, tudo de frases de impacto dos crentes, a gente já sabe. A questão é que nós precisamos saber com quem e como batalhamos. Eu expliquei isso semana passada aqui. Eu vou relembrar você contra quem é a nossa luta. Preste atenção contra quem é a tua luta. Porque a nossa luta, ela é interessante, ela não é contra aqueles que a gente vê, porque a gente insiste. O crente é teimoso, eu sei que o crente é teimoso, é ovelha. Você já viu uns vídeos na internet de ovelha? É teimosa. O pastor vai, vem para cá, ela vai para lá, volta para cá, ela volta para lá, volta para cá, ela corre para lá. Teimosia. Então Deus está nos ensinando. No livro de Efésios, Paulo fala no capítulo 6, você conhece a passagem, 12, você conhece, é porque você não se atenta. Ele diz, porque a nossa luta, diga assim, eu tenho uma luta. Nós temos uma luta, irmãos. Paulo não está enganando, Deus não nos deixou enganado. Você tem uma luta, você tem uma luta. E não pode, numa luta, você não pode ficar parado. Estamos aqui nessa luta, estamos aqui com o pastor Gustavo, estamos aqui nesta luta. Vamos lá, lute, se eu ficar parado eu perco. Luta é para lutar. E o apóstolo Paulo disse que nesta luta, nós temos que entender algumas coisas. Ele diz que nessa luta, a nossa luta não é contra sangue e carne. Então tira da tua cabeça lutar contra pessoas. Isso foi fundamental para que eu pudesse entender como lutar. E eu já começo a enxergar sobrenaturalmente coisas que outrora seriam impossíveis Deus tornar possível, irmãos. Porque você fica vendo gente. Meu problema é contra o diácono Paulo. É o diácono Paulo. Não é o diácono Paulo. Estou te dando só exemplo, tá bom? Porque eu não tenho luta contra você, isso é uma benção. Mas estou dando um exemplo. Você entendeu? Pastor, a minha luta é contra o meu patrão. Meu patrão, meu Deus, o meu... Amado, sua luta não é contra o seu patrão. Sua luta não é contra sangue e carne. Não, pastor, o meu não é o meu patrão. É um parente meu, não é também. É um líder. Não é um líder. Bota na tua cabeça. É um governo. Não é um governo humano. A tua luta, a minha luta, a nossa luta não é contra sangue e carne. Pastor, então contra quem é a nossa luta? Você quer saber contra quem? Então leia. Sim, a nossa luta é contra quem? Diga, principados. Já expliquei a você, principado
Ouça, principado é um governo, ele é governado por um príncipe. Te falei semana passada. Daniel orou e Deus falou, já enviei, mas tem um príncipe aí, o príncipe da Pérsia. E no mundo espiritual, presta atenção, no mundo espiritual existe autoridades e hierarquia. Não adianta você lutar contra um príncipe se você não tem a autonomia para aquilo. O anjo veio, bateu de frente com o príncipe e voltou, irmão. Olha que história linda. É linda essa história. E Deus fala para Daniel, Daniel, eu já enviei a vitória, eu já enviei a resposta da tua oração. Só que o anjo, quando foi entregar a vitória, bateu de frente com o príncipe. Um principado. Mas eu já enviei um outro príncipe, Miguel. Deus está enviando Miguel para te solucionar o seu problema. Diga assim, Deus está enviando Miguel, o arcanjo. Você falou com... Fala direito, fala aí, Deus está enviando. Miguel, arcanjo. Fecha a mão assim, ó. Assim, ó, com a espada na mão. Então a nossa luta não é contra a gente, é contra principados, amém? Mas também é contra potestades. Contra dominadores deste mundo. Existem pessoas colocadas nessa terra que dominam. E não adianta você lutar com as armas da tua carne. Eu vou quebrar a cara, não adianta. Não adianta. Você só vai piorar as coisas. Você tem que saber como luta. Dominadores. Olhem contra forças espirituais do mal. O crente não sabe disso. E quando sabe, esquece. Aí fica desferindo golpes no ar. Aí fica com raiva de um, de outro. Não adianta. A nossa luta não é contra sangue. A nossa luta não é contra carne. E a Bíblia diz que a nossa luta também não é aqui. Então não adianta você discutir aqui, brigar aqui, ficar triste aqui. Não, para hoje, para. Hoje na tua oração fala assim, vou largar toda essa arma velha aí. A nossa luta, ela é batalhada nas regiões celestiais. Amados, lá é diferente de lutar. Você não voa para lá. Você enxerga as regiões celestiais, você sabe que ela existe, a Bíblia diz. Então como é que eu batalho lá? Indo lá pela fé. Lembra do versículo 1? Diligentemente batalhando pela fé. E essas armas, pastor, para lutar lá não são humanas, não tem como. Não, pastor, meu avô, ele me deixou uma carabina, 1900, meu amado, esquece. As nossas armas, o apóstolo Paulo, que foi ao terceiro céu e viu essas batalhas todas, ele enxergou e explicou para mim e para você, só se a gente não quiser entender. Só se a gente falar assim, não quer entender, aí é problema teu. Agora, se você quiser entender, entenda que 2 de Coríntios ele diz, do capítulo 10, versículos 3 a 5. Porque embora a gente andando aqui na carne, a gente anda aqui, ó. Mas nós não batalhamos segundo a carne. Você entende isso aqui? Você conseguiu entender? Eu vou ler de novo, ó. Embora, estando aqui, ó, presente, corpo, carne. Hoje a minha cachorra foi brincar comigo e me arranhou aqui. Ardeu pra caramba. Carne. Dói. É um corpo. Me arranhou brincando, mas me arranhou. Mas, embora essa dor, não é a dor, não é essa dor, não é essa luta, não é isso. Não militamos, não batalhamos. Nosso esforço, nosso gasto de energia, que a gente gasta muita energia em batalhas, e às vezes gasta errado. Esse esforço dessa batalha não pode ser segundo a carne. Ele diz no 4, as armas da nossa milícia não são carnais. Diga assim, não são carnais. Não, diga para você, diga para mim não. Diga assim, ó, Gustavo, não é carnal, hein? Não adianta que na carne não vence. Vou te dizer, na carne não vence. Vou repetir, na carne não vence. Repito, como diz o presidente, repito, na carne não vence. Vou dizer de novo, na carne não vence. Mas não vence mesmo. Mas ele disse que as nossas armas são poderosas em Deus. Não é na carne, é em Deus. E ela destrói fortaleza. Sabe o que é uma fortaleza? É porque a gente não tem ideia do que é uma fortaleza. Quando Paulo escreveu, ele sabia que era uma fortaleza. São muros altos, coisas grossas, pedras pesadíssimas.
que não tem como ultrapassar. Você olha e você diz assim, como é que eu vou destruir isso? A Bíblia diz que a nossa luta, que é batalhada nos lugares celestiais contra aquilo que eu já te falei ali, a Bíblia diz que a nossa arma espiritual destrói isso. A arma espiritual anula sofisma. Você sabe o que é um sofisma? Sofisma é uma meia-verdade. Satanás sabe enganar as pessoas. Ele sabe enganar. Olha, ele tentou enganar Jesus. Jesus estava lá no Jordão, uma voz do céu disse assim, meu filho amado, em quem me comprazo. 3 versículos depois, Satanás diz assim, se tu és o filho de Deus, querido, se tu és. 3 versículos antes, Deus abriu o céu e disse, meu filho. Deus está dizendo para você, mais que vencedor, mais que vencedor. Satanás usa, ele, irmãos, ele usa a mesma historinha. Que vencedor nada. Que vencedor nada. Pastor, mas às vezes parece que a gente não vence. Parece que a gente não vence. É porque você está lutando errado. Se você lutar errado, não vence. Quando meu filho Marcelo era menor, ele tinha um videogame. Eu não gosto de videogame, um dia ele me chamou para jogar. E eu estou jogando futebol com ele, ele me dando um passeio. Depois eu descobri que o meu controle estava desconectado do aparelho. Ele pode estar desconectado, porque os teus bonecos não andam. Às vezes a gente está com... Qual é o nome daquilo? Joystick? Minha época era joystick. Como é que é o nome de... Joystick. O joystick meu estava desconectado. Às vezes você está lutando, mas o joystick está desconectado. E não vence. Os bonequinhos não andam. O versículo 5 diz assim, ó, destrói toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aquilo que você recebeu de Deus, você tem que batalhar para não perder. Porque crente esquece muito fácil. Eu acho que crente toma uma pílula do esquecimento. Porque Deus fala o tempo todo para você as coisas. Amado, Deus vai falar hoje para você de novo. Amanhã a gente esquece. Como é que pode? É incrível. Por exemplo, eu digo assim, ó, nós estamos em batalha. Repita-se, estamos em... E eu estou te explicando qual é a batalha. Não adianta você ficar, o diabo está furioso, o inimigo, é vento, é funil. Amado, já estou explicando o que é. Esquece os jargões. Estou te explicando como é que é a nossa batalha. Agora, se você não entender certas coisas, você não vence. A Bíblia diz que você tem que levar cativo o teu pensamento à obediência de Cristo, senão ele se levanta contra esse conhecimento. E você esquece. Se eu digo que é batalha, não adianta amanhã você falar assim para mim, bispo, ora por mim, porque, amado, eu estou te explicando, você está em batalha. Não me peça para orar por você, me peça para orar com você. Os irmãos entenderam aqui? Quem entendeu aqui faz assim com a mãozinha. Porque eu não gosto de que me peça para orar, dá a impressão que você não gosta de orar. E você quer viver da unção do irmão. Muito forte. Não é? Ora por mim. Não. O certo fala assim, ore comigo, batalhe comigo. Porque dá a impressão que eu estou assistindo Coreia e Japão, sei lá. Rússia e Egito. E eu mando um zap pro bispo, enquanto eu estou vendo aqui, e o senhor está orando aí, ora por mim, para me dar a vitória, porque o crente sabe que há orações que Deus ouve. Há orações que Deus... Eu já falei aqui, Deus ouve oração de avó. Eu estava na igreja pregando, Eduardo estava comigo. Foi pedido uma oração, não foi de um rapaz aqui no Rio, a gente estava longe. Que o garoto bateu, aí eu chamei, vamos falar com a avó, ora aí a vovó. A vovó orou, sabe o que acontece? Deus ouviu a oração da avó. Então hoje eu quero te falar de algo que nós precisamos batalhar diligentemente. Vamos lá? Porque o texto base fala de batalharmos diligentemente pela fé. Pela fé, não é de outra forma. Diga, pela fé. Então se você está aqui, aí amanhã, ou amanhã não, amanhã. Daqui quando terminar o culto, no meio do caminho para casa, você fica, já mostrou que você não crê em nada. Você só fica igual o papagaio aqueles papagaio que repete.
Igreja tem muito isso, tá, irmão? Diga amém, amém. Amém por quê? Nem sei o que está dizendo amém. A gente diz amém sem saber. Então entenda, Hebreus 11:6 diz assim, ó, de fato, é um fato, tá? É real, então você tem que entender, sem fé é impossível primeiro agradar a Deus, então você já está desagradando dele. Meu amado, se você está desagradando de Deus, você não adianta nem batalhar, você está batalhando com o próprio Deus. Então batalhe com fé, porque é uma necessidade, ele diz, é necessário que aquele que batalha com Deus, aquele que se aproxima de Deus para ter vitória, ele tem que crer que Deus existe. Isso aqui muita gente crê. Eu tinha um amigo de escola, ele era engraçado. Ele sabia que alguns eram crentes, ele falava assim, e você? Aí ele falava assim, eu sou ateu, graças a Deus. Sou ateu, graças a Deus. Eles creem em Deus. Agora, o detalhe aqui é que ele se torna galardoador para aqueles que buscam. Então, crente, você tem que buscar Deus. Crente, você que está me assistindo aí na internet, você tem que buscar Deus. Não adianta você acabar de ouvir essa pregação, aí pular no canal seguinte, ficar vendo piada, ficar vendo não sei o quê, e perde o dia todo em rede social. Não adianta, filho. Você tem que buscar Deus. Tem que batalhar diligentemente nesta fé. Romanos 10:17 diz que essa fé vem pela pregação. Então, crente, você precisa gostar disso aqui, ó. Ó, quem tem isso aqui? Quem tem isso aqui? Quem tem aqui, ó? Esse livro aqui, quem tem? Você tem? Mas você faz o que com ele? Chega em casa, igual a irmã que foi no Guanabara, botou dentro da bolsa com a carne, botou dentro do freezer e congelou a Bíblia. E ficou perguntando aí, cadê a Bíblia? Minha Bíblia? Pegaram minha Bíblia. Falei, mas ninguém pegou sua Bíblia. Então você tem que entender que a pregação gera fé. A pregação da palavra de Cristo, isso que eu estou te falando para você, tem que gerar fé em você. Você tem que estar com o coração dilatado, aberto, receptivo a essa voz profética do Senhor. Amém, igreja? É isso. E nós precisamos também, algo que o Espírito de Deus me falava nesta madrugada, quando eu escrevi isso aqui muito cedo. Eram 2h35 quando eu acordei e olhei o relógio. Nós precisamos de dons para batalharmos com diligência. Isso eu não falei semana passada. Isso é algo novo que Deus está te falando. Dons. Porque 1 Coríntios 12 diz assim, ó, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, eu quero que vocês não saibam de nada, fique calado, em secreto, esquece. Pula isso. Foi isso que Paulo falou? Ah, não. Ele falou o quê? A respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes, quero que vocês saibam. E ele diz assim no 4, os dons são diversos, mas o que opera é o Espírito Santo. O que governa, o que gerencia é o Espírito Santo, em todos os dons, mas eles são diversos. Por termos o Espírito Santo, Deus pode agir em cada um de nós na diversidade dos dons. Mas não sei se todos os dons vamos manifestá-los. Mas eu acredito que se Deus falou, pelo menos um dom você tem. E quando se trata de igreja, esses dons têm que ser repartidos, tem que ser operoso, tem que ser praticante, para que a igreja usufrua dos dons. Ele diz assim no versículo 5, também a diversidade nos serviços, olha aí. No serviço. Às vezes a gente pensa que é só o pastor, só o bispo que pode. Amados, Deus pode usar a você, sendo um dom. E saiba que o dom não é teu, é de Deus na tua vida. Ele usa como quer, a praz e a glória dele, amém, amados? Mas ele continua dizendo, mas o Senhor é que faz isso. Diz o 6, a diversidade também em realizações. Pode ser pessoalmente, pode ser com o próximo, pode ser no meio da congregação, pode ser no lugar ermo, pode ser no lugar público. Mas o mesmo Deus é que opera tudo isso. E ele está dizendo, Paulo, você não pode ficar ignorante a isso, crente. E nós crentes, às vezes, não sabemos de nada. Amados, nós crentes, às vezes, faço pergunta aqui, o crente não sabe responder, não conhece Bíblia. Busque. O versículo 1 diz isso, para você buscar. Romanos 10 diz, busca a palavra. Estou retornando a palavra até chegar no começo. Tudo que a gente leu até agora é uma busca.
Não vem por osmose. Pastor, eu estava dormindo, aí senti a barriga fazer assim. Aí acordei e falei, o dom veio. Não, amado, isso é verme. Tem que tomar remédio de verme. É busca incessante. Aí ele continua dizendo no 7, as manifestações do Espírito é concedida a cada um para que essa pessoa fique popular, todo mundo goste dela e diga, nossa, é isso? Não. É visando o quê? Um fim proveitoso. Se não há fim proveitoso, não é dom. É qualquer coisa, é para aparecer, é para autoglorificação, e na obra do Senhor não existe autoglorificação. Aí ele diz no 8 assim, ó, a um é dada mediante o Espírito, porque é o Espírito que gerencia isso, a palavra de sabedoria. Diga, palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é o que, bispo? É capacidade intelectual. Intelectual, mental. Para você tomar decisões acertadas. Para você não errar mais. Para você não falar, meu Deus, olha a lambança que eu fiz. Não pode. Eu já disse para você, Deus antecipa as coisas. Pede hoje em oração esse dom. Diga, Deus, me dá um dom de palavra de sabedoria. Mas pede mesmo, não pede dinheiro não. Pastor, eu vim aqui pedir dinheiro. Não, não pede dinheiro, isso aqui não é o Silvio Santos. Você tem que pedir o dom. No dom Deus prospera. O outro dom, ele diz, o outro é segundo o mesmo Espírito. Ele diz agora o quê? Palavra do conhecimento. O que é a palavra do conhecimento? Se a palavra de sabedoria é a capacidade intelectual, o dom, a palavra do conhecimento é a capacidade espiritual. De você entender uma palavra, seja de Deus, uma voz profética, e você aplicá-la, saber aplicar, como aplicar aquilo. É uma palavra do conhecimento. É uma palavra, é uma voz. Você pega aquilo ali e você entende. Quem está do teu lado às vezes nem entende. Depois ele fala, no outro, no mesmo Espírito, o quê? A fé. Essa fé aqui não é a fé comum de salvação. É aquela fé, irmãos, que faz viver você além do natural. É o que eu tenho instigado a igreja. Mas tem gente que quer viver no natural, tem gente que quer viver na normalidade, tem gente que quer viver, dia, céu. Amados, eu estou instigando você a viver do sobrenatural. Você quer viver do céu? Quem quer aqui, por favor? Quem quer? Quer mesmo? Então você tem que buscar isso. Mas eu não faço nada o dia todo. Então você não quer. Se você quer, você clama ao Senhor, busca, né? Fala, eu quero esta fé, esse dom da fé. Eu quero esse dom do Espírito, o dom de curar. Queria muito que essa igreja tivesse várias pessoas com dom de curar. A gente ia fazer uma escala durante a semana para entrar nesses hospitais aí, ó. Pastor, mas é enfermidade. A Bíblia diz, imporão as mãos, serão curados. São manifestações extraordinárias, irmãos, na área física, mas também pode ser na área emocional. Cuidar de pessoas que estão com problemas emocionais, estão agitados, espirituais, salvar vidas. Ele fala no versículo 10, a outra, operações de milagres. Diga, operações de milagres. É fazer algo extremamente poderoso em Deus, irmãos. Eu não sei se você já viu, eu já vi muitas operações de milagres, sobrenaturais. Sobrenaturais. Coisas extraordinárias. Nem vou contar, porque às vezes eu conto aqui, tem sempre irmão, acho que eu estou perdendo tempo e brincando, nem vou contar mais. Porque, desculpa, amados, mas por causa de criança a gente tem que saber lidar, senão o irmão fica zombando e rindo. Zomba e ri. Porque não conhece as coisas soberanas. Eles acham que Deus é todo poderoso, que Deus é soberano, mas a gente canta, quando Israel estava cercado, Deus abriu uma... isso foi um vento que bateu, que a água chegou para lá, e outra... É porque tu nunca foi lá, eu já fui lá. Não tem como a água bater para lá, para cá, é um mar, irmão. Estou falando de um riacho, não. Estou falando de maré, não. Estou falando de mar. É um mar que passa num canal, é muita raça de água. É poder de Deus, diga aleluia. E ele está dizendo a outro, profecia, diga profecia. Mas precisamos de dons proféticos na igreja. A pessoa tomar uma decisão e falar assim, ó, o Espírito diz, não faz isso. Não é verdade, Luiz? Olha, não vá, não entre nesse caminho, é esse caminho. Precisamos disso, irmãos. Por isso que muitos crentes vão atrás.
atrás daquelas mulheres que ficam ali no calçadão. Posso ler tua mão? Quero ler teu futuro. Um dia a mulher falou, antes deixa eu ler o teu futuro também, me dá tua mão aqui. Ela falou, não, minha mão ninguém toca. Eu falei, na tua ninguém toca, né, Satanás? Mas na minha tu quer tocar, vai tocar nada. Profecia, outro espírito ao outro, pelo mesmo espírito, olha o que ele diz. Discernimento de espíritos. Irmãos, é a oração que eu mais peço ao Senhor, desses dons todos que eu estou te falando para mim, é o discernimento de espíritos. Porque às vezes você está olhando assim, você pensa que é Deus ou não é Deus, será que é de Deus? Não. Você pode pensar que é de Deus e tomar uma decisão errada. Eis que eu te digo, e pode tomar uma decisão errada. Saber se é de Deus, se vem de Deus, se não vem de Deus. Nós só acabou de falar agora, pastor, da profecia, mas a profecia é falar por intermédio de Deus, não é eu ficar profetizando. Eu profetizo. Eu um dia estava vendo um programa de televisão, uns 3 anos atrás, à tarde, um programa de televisão, falei, vou ver aqui, que programa é esse? Em São Paulo, uma igreja de São Paulo, e o pastor dirigindo um culto de São Paulo, eu profetizo, amados, ele chegou ao cúmulo de falar assim, eu profetizo silicone nas mulheres dessa igreja. Isso é brincadeira, isso é palhaçada. Isso não é profecia, isso é mundanismo. E a outra, ele diz, variedade de línguas, diga, variedade de línguas. Você falar o dom de Deus, você falar um idioma do céu. Não é loucura não, irmãos. Não é loucura. Eu disse aqui domingo, eu vou contar essa aqui. Eu disse aqui domingo que um dia eu preguei aqui uma mensagem, uma irmã levou uma fita cassete, né? Lembra das cassetes? E levou para a Alemanha. E ela chegou lá, ela disse, pastor, eu não sabia que o senhor falava bem alemão. Eu falei, eu nunca falei alemão, a única coisa que eu falo de alemão é chucrute, irmão. Não, o senhor pregou em alemão. Eu falei, não acredito. Ela trouxe a fita, eu preguei a fita, ela tem essa fita. Eu não sei onde ela está na Alemanha. Se estiver me ouvindo, traz essa fita de novo no Brasil. Eu preguei em alemão. Numa fita que foi feita uma cópia. O resto todo em português. Tudo era português, só aquela fita em alemão. E ela deu essa fita para uma pessoa, essa pessoa mostrou um alemão, que ela deu para uma pessoa, estava um brasileiro que morava lá, ela deu para um alemão, o alemão entendeu tudo e recebeu a palavra. É isso aí, Senão eu não posso crer nisso aí. E outra, pastor, só que a Bíblia fala que tem variedade de línguas e interpretá-las, capacidade para interpretá-las, ou seja, você fala o idioma que vem do céu, mas também você é edificado na igreja. Deus dá a edificação. Amém, amados? Batalhar diligentemente. Então, para a gente orar, eu tenho 2 minutos para te falar, que nós temos um dom especial, que eu tenho pedido ao Senhor, que é o dom de discernimento de espíritos. Eu tenho pedido. Peça também. O dom de discernimento de espíritos. Eu quero ler só uma passagem com você aqui em Atos. Atos 16, do 11 em diante. Atos capítulo 16, Atos dos Apóstolos, alguns dizem Atos do Espírito Santo, capítulo 16, versículos 11 em diante. Diz assim, preste atenção. Lê na tua Bíblia também, vai marcando. Agora preste atenção nos detalhes. Por isso você precisa ter o dom, não é? Da palavra do conhecimento. Porque às vezes eu falo coisas, as pessoas não entendem, eu estou falando alemão aqui. Não estou falando alemão, estou falando português. Diz assim, olha só. Tendo, pois, navegado de Troade, seguindo em direitura a Samotrácia, que nome, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia. Veja, Paulo vai à Macedônia, o primeiro país na Europa. O evangelho chegou aqui no Brasil por causa da Europa. E só chegou lá porque Paulo obedeceu uma visão do anjo. Crente desobediente não vê futuro. O anjo diz, não vá, não vá. Ele queria pregar a palavra em Mísia, o Espírito Santo falou, não, em Mísia não, então eu vou para Bitínia. Bitínia não, vá para Macedônia. E Paulo, obediente, foi a Macedônia. Se Paulo é uma pessoa desobediente, nem eu nem você estaria aqui hoje. Olha que coisa. Às vezes a nossa família não vê a glória de Deus porque a gente é desobediente. Às vezes nosso trabalho não rende porque é desobediente. Às vezes o dinheiro acaba porque é desobediente. Às vezes não vem a cura porque é desobediente. Eu estou explicando para você que Paulo era obediente. Ele foi a Macedônia porque o Espírito mandou. Macedônia, primeira do distrito da colônia. Nessa cidade ele permaneceu lá alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde pareceu haver um lugar de oração. Apareceu um lugar de oração, diga lugar de oração.
Fala assim, é segredo isso, hein? Fala pro irmão assim, é o segredo, hein? Fala para ele, é o lugar de oração, o segredo. Entendeu aqui, irmão, o lugar de oração? O altar, aqui ó. Parecendo-nos um lugar de oração. E assentando-nos falamos as mulheres que para lá tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhes abria o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Ela estava ali atenta, o Senhor abriu o coração, ela falou, opa, estou entendendo o que esse homem está falando. Nunca ouvi e agora estou entendendo. E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ali ficai. E Paulo diz assim, Lucas disse, que isso constrangeu a ele, a Paulo e a todos que estavam ali. Silas, todo mundo. E diz que no versículo 16, presta atenção, como a gente precisa ter o dom de discernimento de espíritos. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, de novo. Paulo já orou antes, pastor. Orou de novo, agora para o outro lugar. Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, o que essa mulher dizia? Está ali, homens carnais, do demônio, do capeta, falso profeta. Não. Olha o que aquela mulher disse, esses homens são servos de Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Ela estava falando mentira? Não. Ela estava falando mentira? Não. E isso se repetiu por muitos dias. Ali os homens de Deus. Aí dizem, oi irmã, Pai do Senhor. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora saiu. E na mesma hora saiu. E na mesma hora saiu. A Bíblia diz que aquela mulher falava algo que era verdade. E muitos de nós pode ouvir um negócio, uma palavra, uma situação e falar assim, é de Deus, hein? Inclusive abriu, olha, cuidado. E como é que eu vou saber, pastor? Nesta batalha você tem que ter todas as armas. E hoje eu te encorajo a você buscar o dom, hoje não, a buscar o dom, hoje não, a buscar o discernimento de espíritos. Para que a gente possa, quando ir ao lugar de oração, a gente vencer. E eu quero terminar dizendo para você um negócio muito legal. Olha só, quando nós vamos ao lugar da oração, como estamos aqui, como fazemos na nossa casa, onde você tem o seu lugar de oração, e quando você faz isso com discernimento de espírito, está me ouvindo aqui? Tem que ouvir, não abaixa a cabeça, olha para mim, porque eu vou te falar um negócio importante. Olha para mim, você está me ouvindo na internet? Ouça, vou repetir de novo. Quando você vai ao lugar da adoração, da oração, da comunhão, do altar, e quando você vai com discernimento de espíritos, é o que estamos falando, podemos receber retaliações. Por isso que você sai domingo da igreja, daqueles cultos maravilhosos, você fala assim, olha o inimigo se levantou. Tu acha que ele vai chegar na tua casa com um bandinha te esperando? É assim que ele vai te receber? Paulo não fez isso? Fez. Não liberou aquela mulher? Liberou. A glória do Senhor não foi grande em Filipos? Foi, mas diz o versículo 19 que vendo os senhores dele que desfizeram a esperança dos lucros, agarrou Paulo e Silas, arrastaram pela praça a presença das autoridades, levou os pretores e disse, esses homens sendo judeus perturbam a nossa cidade, propagando o costume que não podemos receber e praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. Não mandou dar uma comenda, não mandou pagar um almoço num bom restaurante, deu açoite neles com vara, vara dói demais. Irmão. E depois lhe deram muitas varadas, muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que guardassem eles, que não deixasse sair, guardasse com segurança. E esse, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e os prendeu. Prendeu os pés e um tronco. Então eu estou dizendo para você, nós estamos vivendo a nossa
nesses dias, batalhando pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso país, por tantas coisas, batalhe com diligência. Hoje eu te falei de alguns dons que você precisa para ornamentar, para você ter um up a mais, para não cair no engodo do inimigo. Peça ao Senhor esses dons e busque o Senhor o dom de discernimento de espíritos, para você saber, não, isso aqui não vem de Deus, porque eu vejo muita gente errando, porque quer ser bonzinho. Ah, o crente é bom, bom só há um, irmão, que é o Pai. Eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso eu vou magoar o coração. Magoa! É melhor você magoar o coração de alguém do que o coração do Espírito Santo. Mas como é que eu vou saber se eu vou ter paz no coração de falar assim, não? Como é que eu vou ter paz depois não ficar assim, meu Deus, eu falei não, mas estou morrendo aqui. Ah, me dá um copo de água com açúcar. Porque eu tenho discernimento de espíritos. Eu sei o que eu estou falando. O que Deus já me revelou antes. Então você vai chegar num lugar, você vai brigar, vai discutir, vai querer voar capoeira. Não adianta, irmão. Nossa luta não é assim, já te expliquei. Então nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor aqui. E esse clamor vai repercutir durante toda a semana. Essa semana é uma semana de batalha mesmo, porque os demônios da cidade estão sendo cultuados. E a gente está aqui, de bobeira. Paulo, quando chegou em Efésios, os demônios cultuados, o que Paulo fez? Batalhou contra, queimou os livros deles, fez uma farra. É uma peste esse cara, ele transtornou a cidade. Mas a gente tem medo de transtornar a cidade, o que vão achar da gente? Na minha rua, se souber que eu... Mas o que vão... Eu falei domingo aqui, vou repetir, não leva teus filhos para a festa junina, não leva. Não leva. Mas tem gente que é teimoso, sabe por quê? Não tem revelação do Espírito. Pensa que é a voz do Gustavo falando. Nunca vai entender. É a voz do Gugu. Gugu. Não é o Gugu. É a voz profética da igreja. Aí quando der um problema lá na frente, vai me ligar de madrugada. Mas quem mandou você pegar um filho seu? Hoje, enterrei um jovem apresentado na igreja. Cansei de falar para ele há uns anos, um ano e meio atrás, falei para ele, menino, não faz isso, é de Deus. Você agora... Morreu. Que tristeza. Tristeza. Porque não obedece à voz profética. Porque acha que na igreja, só ir na igreja, cantar, bater palminha. Isso aqui é o culto ao Senhor. Deus está revelando através da sua palavra para nós batalharmos. Mas nem de qualquer maneira, é batalhar mesmo. É guerra. Batalhar diligentemente. Às vezes eu falo, tá caindo ali, tá indo pro brejo. Ainda ri assim, querido, tá indo pro brejo, não é para rir não. Há momentos você não vai rir muito não, você vai ficar sério. Há momentos que é seriedade, falar pouco, ouvir mais, orar mais, batalhar mais, orar mais. Pastor, mas eu já orei hoje, dei a minha orada. Que orada? Jesus falou domingo aqui pra gente, nem uma hora vocês conseguem orar comigo. O crente não consegue orar uma hora. Porque ele está orando uma hora e o celular do lado. Ele está, Senhor, meu Deus. Opa, peraí. Peraí. Senhor, peraí. Amado, isso não é oração. Isso não é oração. Deus está nos chamando a nós clamarmos a Ele, orarmos, para vermos grandes vitórias. Olha que a gente já mexeu no mundo espiritual. Da mesma forma, a gente tem visto muitos sinais de Deus, muitos testemunhos gloriosos. Hoje foi um dia. Não preparo nada. Acordei, ia para um lugar, fui para outro, e Deus levantou uma situação totalmente gerada pelo Senhor. Totalmente. Mas isso não é por um acaso, é porque eu estou clamando. E a gente mexe no mundo espiritual. Então tem gente que não entende. Vai sair daqui, esquece. Eu falo para vocês todos aqui que estão me ouvindo aqui na igreja, e você que está na internet. Eu falo muito para os irmãos aqui da nossa comunidade, batalhe. Não adianta você vir no culto domingo de manhã, sai daqui, desliga, joga tudo numa lata. Eu acho que tem uma lata de lixo espiritual ali na porta da igreja. A pessoa, de vez de levar para casa, joga fora tudo que recebeu. Aí à tarde, eu falo assim, gente, aí eu respondo, querido, você teve no culto de manhã? Tive. Eu falei, não, você não teve. O teu corpo teve, mas a tua mente, o teu espírito não estava. Então você tem que entender o que Deus está esperando de você. Por isso você precisa pedir espírito de discernimento de Deus, de espíritos.
Para que você ouça Deus, para que Deus mostre, para que Deus descortine para você. Senão você fica no natural. Banco, carpete. Amados, tem que sair do natural. Deus tem que mostrar coisas a você com antecedência. Para que você tome decisões acertadas. Porque se você toma errado, quem sofre? Você e a família inteira. Hoje eu estava lá. O jovem partiu e a família toda lá. Não conseguia nem falar, triste. Mas quando você fala, não, Deus sabe. Claro que Deus sabe. Não, mas Deus é amor. Lógico que Ele é amor. Por isso que Ele disciplina. E disciplina de Deus só para todo mundo, irmão. Sobrou até para a gente que estava lá triste. Então, em nome de Jesus, nós vamos clamar agora. Vamos aproveitar esse momento aí que teve aí. A gente vai orar um pouco aí agora, hein? Eu não sei se você veio preparado para orar, não. Deveria ter vindo. E se você está na internet e quer orar, vamos orar também. Você desliga agora o seu computador e gasta um tempo com o Senhor naquilo que eu te falei. Está gravado, você pode voltar a ouvir de novo. Olha que maravilha, você que está na internet. Reveja o que eu falei, os pontos que eu te falei. Receba em nome de Jesus vitória através dessa batalha da fé. Amém, amados? Vamos batalhar diligentemente? Assim seja? Assim disse o Senhor, então. Amém? Vamos. Se você quer ficar de pé, de joelho...